Olá, crianças, um bom dia. Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês com muita saúde e muita paz nesse novo dia. Hoje nós teremos a nossa aula de geografia. Na aula de hoje falaremos sobre organização política. Vocês abrirão o livro de vocês de geografia na página 16. Vamos entender o que é a organização política. A organização política é a forma como o poder político se estrutura em uma comunidade política, o que inclui os estados. Nós temos aqui o nosso mapa do Brasil, o mapa do nosso país, e ele é dividido em regiões: região norte, região nordeste, região centro-oeste, região sudeste e região sul. Então, a organização política é a forma como o poder político se estrutura em uma comunidade política, o que inclui os estados. Sabemos que essas regiões brasileiras, nós temos diversos estados brasileiros, nós temos 27 estados brasileiros e o Distrito Federal, certo? Então, vamos entender como é essa organização política. Para que um povo se organize, é necessário um regime de governo no qual todos se respeitem e obedeçam às leis elaboradas para o bem comum. Então, nós temos a nossa sociedade brasileira, o nosso país, e dentro do nosso país nós vivemos em um regime de governo. Nesse regime de governo, todos se respeitam e obedecem às leis que são elaboradas para o bem comum. Essas leis podem estar escritas em documentos oficiais ou simplesmente ser aceitas por todas as pessoas, por todos os brasileiros. Nós temos a nossa Constituição brasileira. O que é e para que serve a Constituição brasileira? A Constituição é o conjunto de leis, normas e regras de um país ou de uma instituição. A Constituição, ela regula e organiza o funcionamento do Estado. É a lei máxima que limita poderes e define os direitos e deveres dos cidadãos. Então, nenhuma outra lei no país pode entrar em conflito com a Constituição. Então, a Constituição é um conjunto de leis, Nós temos a nossa Constituição brasileira, que é um conjunto de leis, normas e regras do nosso país. E nenhuma outra lei no país pode entrar em conflito com a Constituição, ou seja, possa bater de frente, possa debater com as leis que existem na Constituição brasileira. No Brasil, o sistema de governo é o presidencialismo e ele funciona uma democracia. Mas o que é democracia? Democracia, como é a democracia no Brasil? A democracia, desde a proclamação da República, o Brasil tem sido governado por 3 poderes: o legislativo, o judiciário e o executivo, em que o chefe é o presidente da República, eleito a cada 4 anos pelo voto popular em eleições diretas. Essas eleições diretas, elas deram início no ano de 1989. Então, a democracia no Brasil, ela tem sido governada por 3 poderes, que veremos a seguir quais são esses 3 poderes: o legislativo, o judiciário e o executivo. Então, dentro da democracia, quem é o chefe? O presidente da República. Nós temos atualmente o nosso presidente da República, como também eles sempre são eleitos a cada 4 anos pelo voto popular, O nosso presidente da República atualmente é Jair Bolsonaro.
e ele foi eleito, né, para governar o nosso país durante 4 anos. Próximo ano, né, 2022, nós teremos novas eleições brasileiras, na qual será votado, né, vai ser escolhido um novo presidente da República. Ou possa ser que ele continue. O regime de governo vigente no Brasil é o presidencialismo. Nesse sistema, o povo escolhe um presidente e seus demais governantes, através do voto direto, que é secreto. Então, nós tivemos o ano passado, né, as eleições para prefeitos, e próximo ano nós teremos, né, o povo brasileiro escolherá o presidente da República, o vice-presidente e os demais governantes. Dentro desses demais governantes, nós temos deputados, senadores, né, de cada estado brasileiro. Nós temos, para melhor organizar o nosso país, contamos com 3 poderes governamentais, que são os poderes executivo, legislativo e de judiciário. Conheceremos agora como funcionam esses 3 poderes governamentais. Para melhor organizar o nosso país, né, vamos entender como funcionam esses 3 poderes governamentais. Os poderes governamentais são executivo, legislativo e o judiciário. Então, cada estado brasileiro, né, ele tem o seu poder do estado, os poderes do estado, né? Poderes executivo, que governam, né, os estados, poderes governamentais, executivo, legislativo e judiciário. Para elaborar as leis, nosso sistema conta com o poder legislativo, né? Nós temos aqui a imagem desse quadro, desse gráfico, onde nós temos o legislativo. Dele fazem parte os senadores, deputados federais, que criam as leis nacionais. Os deputados estaduais são os responsáveis pelas leis estaduais. Por exemplo, quando falamos que os senadores, deputados, eles criam as leis nacionais, essas leis elas são válidas para todo o território brasileiro, todo o Brasil. Quando falamos dos deputados estaduais, que são responsáveis pelas leis estaduais, essas leis elas são, né, para aquele determinado estado brasileiro. Por exemplo, o estado da Bahia, né, tem determinada lei. O deputado estadual da Bahia, ele criou, né, ele é responsável por ter criado as leis da Bahia. Então, cada estado brasileiro, ele vai ter leis que são, quando não criadas pelos deputados federais ou senadores, que serve para todo o território brasileiro, nós teremos leis, né, dentro do legislativo, que serve para o estado brasileiro, determinado estado brasileiro. Por exemplo, Bahia, né, os deputados estaduais da Bahia criaram uma lei para o estado da Bahia, certo? Nós temos também os vereadores, são os responsáveis pelas leis municipais. Então, nós temos o nosso município, Santa Maria da Vitória. Então, os vereadores, né, de Santa Maria da Vitória, eles são responsáveis por criar leis para o nosso município. Leis que tragam benefícios aos munícipes, né, aos moradores da nossa cidade, por exemplo. Nós temos o Congresso Nacional, ele é composto pelo Senado Federal, formado pelos senadores, e da Câmara de Deputados, formada pelos deputados federais. Vocês irão ver no livro de vocês, na página 16, né, o Congresso Nacional, que fica na capital brasileira, Brasília.
Chamamos Assembleia Legislativa o local onde os deputados estaduais se reúnem, né? Assembleia Legislativa é o local onde os deputados estaduais se reúnem. Já na nossa cidade, nós temos a Câmara Legislativa, que é a Casa dos Vereadores, né? Eu acho que muitos de vocês já devem conhecer, né? Devem saber onde fica a Câmara de Vereadores, a Câmara Legislativa, né? Da nossa cidade. Fica ao lado da Prefeitura de Santa Maria da Vitória. Para que a ordem seja observada e cumprida, a nação brasileira tem ainda o poder judiciário, do qual fazem parte os juízes que garantem a execução das leis criadas pelo poder legislativo. Então, se o legislativo, né, deputados federais, senadores, eles criam leis, né, nacionais, o papel do judiciário, né, que fazem parte deles, os juízes, eles vão garantir a execução das leis criadas pelo Poder Legislativo, para que essas leis sejam cumpridas. Esse é o papel do Judiciário. Ainda temos o Poder Executivo, é responsável pelo cumprimento das leis. O Executivo ele vai cumprir com as leis. Ele se divide em Poder Executivo Nacional, onde temos o Presidente da República, Vice-Presidente e Ministros. Como também em Poder Executivo Estadual, no qual se encontram governadores, vice-governadores e secretários estaduais, né? O Poder Executivo Nacional está o Presidente da República. O Poder Executivo Estadual, os governadores, vice-governadores e secretários estaduais. E já no Poder Executivo Municipal, prefeitos, vice-prefeitos e secretários municipais. Então, crianças, nós temos aí, né, um pouco da nossa organização política. A organização política ela é necessária para que o governo, no qual todos, né, é submisso a ele, respeitem e obedeçam às leis elaboradas para o bem comum, né? Então, vimos que para melhor organizar o nosso país, nós contamos com os 3 poderes governamentais, repetindo, quais são eles? Executivo, legislativo e judiciário. Então, diante dessa organização política, nós temos um país democrático, certo? E esse país democrático, o sistema de governo é o presidencialismo. Funciona como uma democracia, né? Onde o povo escolhe os seus representantes, seus presidentes e demais governantes através do voto que é secreto. Então, espero que vocês tenham entendido, né, um pouco sobre organização política. Em breve vocês terão sempre, né, mais esclarecimentos sobre como funcionam essas organizações políticas, né, a organização política brasileira. Então, nós tivemos aí a base da organização política, né, poderes executivo, legislativo e judiciário. Vocês irão fazer a leitura da página 16 para um melhor entendimento, né? Façam a leitura com bastante atenção sobre a organização política e depois vocês irão responder as páginas 17 e 18 do livro de Geografia. Tenham todos um bom dia. Estarei online, certo? Qualquer dúvida, pode enviar.